Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast nessa noite de terça-feira. Sempre 8 da noite estamos aqui juntos com vocês, trazendo aqui sempre conteúdo, trazendo reflexões, né, para que a gente nesse ano, né, de 2025, ou eu não sei em que ano você vai estar assistindo esse podcast, mas o mais importante não é o ano que você está assistindo ou o ano que foi gravado, e sim a mensagem que vai ser passada aqui para você essa noite. Eu não tenho dúvidas que vai ser transformador, vai ser impactante na sua vida nesse momento. Nós, essa noite, vamos dar sequência, nós estamos numa série Prosperidade, que nós já começamos, já trouxemos tantos convidados aqui. Eu te convido, se você ainda não assistiu os nossos episódios anteriores, corre aí no nosso canal do YouTube, já veja os episódios anteriores, que tem muito conteúdo de qualidade e eu não tenho dúvidas. O que você vai estar ali ouvindo, entendendo, colocando em prática, imediatamente você já vai começar a ter resultados. É isso mesmo. Essa noite eu trouxe uma convidada super especial, também do nosso time Fortaleza Cursos. Foi aluna, está aqui já, a gente está aqui juntos. A gente já está ensaiando essa gravação há algum tempo. Ela já falou, não, vou fazer, mas hoje ela gentilmente está aqui conosco e vamos trocar uma ideia muito, muito importante com todos vocês aqui que vão estar nos acompanhando essa noite. Mas, antes da gente começar, roda aí a vinheta do Geração do Futuro dessa noite. Bom, aquele pedido de sempre, estou sempre pedindo isso para vocês em todos os podcasts, curta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, para sempre que tiver um novo episódio no ar, você ser notificado imediatamente. Compartilha com teus amigos mais próximos, que você pensa assim, caramba, acho que essa mensagem é para esse meu amigo aqui. Compartilha com ele, joga lá, manda para ele falar assim, caramba, assistir esse podcast aqui, está me ajudando bastante, vai te ajudar também. Eu tenho certeza que você vai estar fazendo algo que vai ser grandioso e vai ajudar muita gente mesmo. E sabe aquele teu grupo lá, aquele grupo da família lá, que o povo fica discutindo sobre tantas coisas que às vezes não está ajudando em muito as pessoas? Joga esse podcast lá nesse grupo também, te desafio essa noite a fazer isso. Eu tenho certeza que depois do que a gente vai conversar essa noite, muitas tretas de WhatsApp vão se cessar com toda certeza. Afinal de contas, a gente está numa série que é uma série super importante e nada mais justo do que falar sobre essa série, a série Prosperidade, que vem trazendo ensinamentos milenares para a nossa vida. Mas, afinal de contas, o que é o ensinamento milenar? Ensinamento milenar, como o próprio nome já diz, isso aí já foi escrito há mais de 1000 anos, muito mais do que 1000 anos, e até hoje é tão atual na nossa vida. E basicamente funciona assim, ó, quem está aprendendo e está botando esses ensinamentos em prática no nosso tempo, cara, está prosperando em todas as áreas da vida. E a gente quer compartilhar isso essa noite com vocês também. Mas antes da gente começar a conversar um pouquinho essa noite, eu quero trazer à mesa aqui do podcast Geração do Futuro uma querida nossa, uma colaboradora, aluna, né, nossa, hoje trabalha no time Fortaleza Cursos. Pense numa garota que é uma bênção, cara. Ela é muito reta e clara nas posições dela. Eu creio que tudo que ela vai também estar aqui conversando com a gente, compartilhando, vai abençoar demais a sua vida. Então, eu quero convidar essa noite a Roberta. Seja bem-vindo, Roberta, ao nosso podcast. Boa noite. Boa noite, gente. Isso, lembra sempre, Roberta, olha a câmera lá para dar tchau, falar com a galera lá. Roberta, seja bem-vindo ao podcast essa noite, né? A gente está aí nessa série, vai ser muito legal bater esse papo contigo. Mas antes da gente começar, se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho, né, da sua história aí, aqui com a gente também. Fala se você quiser aí falar, tá contigo. Gente, boa noite, meu nome é Roberta Castilho, faço parte aqui da Fortaleza Curso, né. Foi, assim, de Deus mesmo estar aqui, né, quando tem oportunidade eu sempre conto, né, como eu cheguei aqui, né, foi num momento muito de intimidade com o Pai, que eu falei, Senhor, eu preciso aprender mais, porque a gente tem a sabedoria do céu, mas a inteligência vem daqui da terra. Então eu falei, eu preciso adquirir mais inteligência, né? Então eu queria fazer um curso, né?
E na hora, quando eu falei que eu queria fazer um curso, minha mãe falou, Marina e Hugo. Aí Marina e Hugo foi muito bom. Porque minha mãe já conhecia, eu também já conhecia, mas na hora do desespero a gente não olha nem pra direita, a gente fica, né, olhando pra vários lados. Minha mãe foi bem certa, assim, ó, Marina e Hugo. Aí a gente veio até aqui, conversamos, né, na hora que eu comecei, minha mãe conversou com o Hugo, né, e comecei a fazer aula aqui, adquiri bastante conteúdo de aprendizado direitinho, e fui aqui me especializando, que, né, tive bastante conteúdo para poder passar para os alunos, né, um grau a mais, e hoje eu estou dando aula, aprendo sempre, a gente sempre está aprendendo, nunca a gente para de aprender, mas só um nível a mais para poder passar para os alunos, e conhecimento que Deus sempre dá, tipo, foi muito de Deus, não tenho o que falar. É muito legal, a Roberta, quando ela me contou, né, a história que fez ela chegar aqui foi, assim, eu quero falar uma coisa com vocês essa noite, você que está aqui assistindo, talvez você que esteja aqui nos assistindo, ainda tenha uma certa relutância sobre fé, né, sobre mover de Deus na nossa vida, né, e o quanto que Ele age, né. A gente estava aqui num período super, super desafiador, né, porque a gente, assim como você, a gente estava em oração para saber quem seria o próximo colaborador aqui na Fortaleza Cursos, e foi muito engraçado porque eu estava com a Marina orando e a Marina falou, a Roberta, ela falou assim, eu vou sentir no meu coração, porque a gente está sempre aqui acompanhando os nossos alunos e a gente sempre observa a conduta, né? A conduta que a gente fala aqui, né? Não é a conduta de, porque você tira as melhores notas somente, não é isso. É a conduta do compromisso com os seus estudos, com a sua vida, a dedicação, né? Eu sempre falo isso com vocês aqui. É importante você que também está nos assistindo entender. Vocês são observados o tempo inteiro por toda a sociedade. Você jovem que está nos assistindo que fala, eu não sou observado não. Muito pelo contrário. Esteja sempre bem, sorrindo, feliz, bem apresentável, com esses cabelos avermelhados que a Roberta tem. Se você tem as suas características, a sua forma de se projetar visualmente, socialmente, não tem problema nenhum. Portanto, que você faça da melhor maneira possível. E a Roberta sempre falou muito bem, sempre teve um bom posicionamento, sempre dedicada aos estudos. E a Marina virou e falou, cara, tem que ser a Roberta, vamos testar a Roberta. Eu falei, então vamos testar a Roberta. E Roberta, você precisou botar currículo aqui? Não, eu queria até falar um pouco sobre isso, a questão da fé. Então, contei um pouco sobre como eu cheguei para estudar aqui, e agora vou contar como eu comecei a trabalhar aqui. Bom, foi um dia que tudo na nossa vida a gente tem que determinar. Não é só, falar, você tem que tomar atitude. É a atitude que faz com que a vida mova. Até Deus, espera aí, ela tá fazendo alguma coisa, deixa eu ajudar isso daí, entendeu? Então, foi um dia, eu acordei assim determinada, peraí, não aceito, tô estudando, tô seguindo os caminhos do Pai, eu quero investir mais sobre isso, propósito, deixa eu arrumar um emprego. Então, eu não tinha emprego. Você só tinha uma palavra, né? Eu só tinha uma palavra, mas eu tinha que ter atitude. Então, o que eu comecei a fazer? Acordei cedo como se eu fosse trabalhar, mas não tinha emprego. Uau. Então, eu acordava cedo e assim que eu levantava, eu pisava assim e falava, Senhor, obrigado pelo meu dia e agora eu vou trabalhar. Arrumava minha mochila, fazia um monte de coisa e tal, não sei o quê. Como se estivesse indo trabalhar. Como se eu estivesse indo para trabalhar. Uhum. E no horário que eu estava trabalhando, eu sentava e estudava. Eu ficava ali estudando. Aí eu falei, não, já deu. Então já deu meu horário de trabalho. Então, aí antes de dormir, eu agradecia. E no dia seguinte, a mesma coisa. Fiquei fazendo isso um mês. Até que virou o mês, né? E eu orando, né? Porque, eu também não tava confusa. Eu gostava muito daqui e eu falava, pai, eu quero ter uma oportunidade aqui. Então eu acordava como se eu estivesse vindo pra cá, trabalhando, tudo direitinho. Então, peraí, vamos ver se eu entendi. Você começou a projetar, a sonhar estar aqui. Exatamente. Um mês antes de eu te chamar. Um mês antes.
E tipo assim, mas eu também, aquela coisa, eu não tinha tanta certeza se era aqui ou se Deus tinha outra coisa, mas eu não tava, Mas você não estava impedida de sonhar. não estava impedida, só que eu não queria ficar confusa. Então, enquanto Deus não me mostrava um outro lugar, eu determinava aqui. Era aqui, então eu acordava cedo, né? E fingia que tava vindo pra cá e eu estudava. Aí, beleza. Então, e eu orava, né? Pai, isso. Toca na vida do Hugo, da Marina, porque se não for, eu também vou ter uma resposta que não é, porque Deus não fica em silêncio, né? Ele, uma hora, dá uma resposta. Ah, importante, antes de você continuar, tá? Deus tem momentos que silenciam na nossa vida e a gente precisa aprender a lidar também com esse silêncio. Ah, sim, o espera, né? A espera, porque até para quem está nos assistindo, Roberto, é importante entender isso, que observe, gente, o grau de intimidade que a Roberta ela busca no Senhor. E isso é fundamental, porque aquele que se relaciona com Deus como filho, se relaciona mesmo. Então, o que o pai olha, né? Tá olhando, caramba, ela tá levantando, ela tá se dedicando, tá agindo, caminhando em direção. Mas, de vez em quando, Deus ele silencia, mas o silêncio dele, às vezes a pessoa fala assim, caramba, Deus não tá me escutando, Deus não quer me abençoar. Não, gente. O silêncio dele, na realidade, pensa assim, Roberto, quer ver uma coisa? Quando você está estudando e se preparando, por exemplo, para uma prova, pensa comigo. Você fica tagarelando, conversando com todo mundo quando você está se concentrando? Não. Se somos a imagem e semelhança de Deus, eu não tenho dúvida, sabe? Quando a gente lê a palavra de Deus, eu creio muito nisso, sabe? Que o silêncio de Deus não é que ele não está querendo te responder, porque na realidade ele já está preparando. Só que ele está dizendo assim, peraí, Roberta, me dá um tempo, que eu preciso aqui me concentrar, porque eu estou preparando algo que vai ser extraordinário na sua vida. Só que a gente é tão ansioso que essa não é uma espera de Deus. É uma espera nossa. Porque Deus ele não vai parar de trabalhar e não vai parar de organizar tudo que ele está preparando, que é o melhor para a nossa vida. Então, esse silêncio, para você que está nos assistindo e que não acredita e acha, porque Deus não está me respondendo. Deus ele não silencia porque ele não quer falar conosco. Ele silencia porque ele está preparando. Então, deixa Deus se concentrar, meu amigo. Você está aqui, igual a Roberta. Você está agindo, tendo conduta de uma pessoa que já está crendo na vitória. Ponto. Agora, o silêncio de Deus é a preparação. Ele está ali, está organizando. Ele está tocando o coração da Marina, que falou, tem que chamar a Roberta. Olha, cara, que legal. Eu não sabia disso não, que você estava orando um mês. Cara, que legal. Mas continua, Roberta. Aí, beleza, né? E falando assim, parece, né, fácil e tal, mas teve luta, porque a nossa mente, né, é o que eu aprendi, é o nosso Golias. A gente tem que sempre estar preparado para poder tacar a pedra e derrubar, porque a gente tem sempre aquele pensamento meio negativo. Será que eu tô acordando cedo? Uhum. Não tô vendo nada dando resultado. Nossa, isso ficava o tempo todo na minha mente às vezes. Por que tá acordando cedo? Porque tu podia estar dormindo mais para poder estudar mais, descansar. Nossa, o tempo todo. Mas aí eu respirava fundo e não, deixa eu arrumar minha mochila. Deixa eu arrumar minha mochila, porque senão eu vou me atrasar pro meu emprego. Então eu sempre confrontava. Às vezes realmente eu queria dormir um pouco mais, mas eu falei, não, tô nessa batalha. Se eu der um desvio, acabou a minha bênção. É fé e ação. Você tem fé e você tem que caminhar segundo a ação, né? É igual, não tem, eu sempre quando eu vejo algo nesse sentido, como você está falando, Roberta, me lembra muito a lei da semeadura. Não tem jeito, a lei da semeadura ela é real, pô. Se você, por exemplo, sai de casa todo dia, está estudando, e você caminha em direção ao que você está buscando, de tanto você se dedicar àquilo, vai chegar uma hora que a planta sai do solo. Exatamente. Só que o problema todo é que as pessoas elas plantam, mas não plantam com fé, não plantam com afinco, não rega, porque vamos lá, é só colocar a sementinha no solo? Não. Tem que ir lá todo dia jogar uma aguinha, tem que ir lá fazer as coisas. E em Provérbios, que é justamente o que nós estamos aqui nessa série falando, fala muito sobre isso. Né, que o que gera prosperidade é o trabalho diligente. Então você planta, você semeia, mas você não para.
É impressionante, por exemplo, Roberta, como que a gente vê, não é só aqui, né, mas em vários lugares, muitos jovens que têm aquele desejo de começar as coisas, mas não termina. Ah, é? Né? Por exemplo, Deus plantou esse sonho no seu coração, porque na realidade, gente, uma coisa vocês têm que entender, quando Deus ele planta um sonho no nosso coração, como a Roberta está aqui dando até o testemunho dela essa noite, não é em vão. O plantio, esse sonho que Deus coloca, porque ele já viu lá na frente o que vai acontecer. Então agora o que ele faz é o seguinte, Roberta, começa a caminhar em direção a esse sonho que eu estou plantando, que você está recebendo de mim. Só que o que nos cabe não vai deixar de acontecer. Você teve que plantar, regar, acordar cedo, se comportar, ter uma conduta, inclusive, de quem já estava trabalhando. Gente, olha que fantástico. Você talvez esteja sonhando em ser militar, mas vem cá, sua postura hoje já é de um militar? Talvez o seu sonho seja passar num concurso público, a sua postura já é de um concurseiro ou de um concursado? Talvez o seu sonho é se tornar um grande empresário, né? Um grande empreendedor. Você se comporta como um empresário, como um empreendedor? É isso que a Roberta está compartilhando com a gente essa noite. Não tem como você querer que Deus realize um sonho que ele colocou no seu coração se o seu comportamento não está em acordo com esse sonho. Ah, eu quero um emprego melhor, mas você não estuda. Ah, eu quero trabalhar como engenheiro, mas não se dedica. Quero ser engenheiro, mas não se dedica na matemática. Ah, eu ainda estou no ensino médio, meu sonho é ser engenheiro. Tudo bem, como é que você está na matemática na escola? Porque engenharia mexe muito com cálculo. Então, é importante, quanto mais cedo, né, quando a gente é jovem, cria aí essa maturidade de compreender. Deus vai me abençoar, mas o que me cabe fazer, eu preciso fazer. E é isso que a Roberta está aqui compartilhando. Mas e aí, como é que aconteceu, Roberta, afinal de contas? Aí, né, eu passando por cima, né, dessa negatividade, que às vezes vinha tudo direitinho, e eu acordava e eu determinava, tô indo trabalhar. Tipo assim, eu botava legalidade porque o que é ligado na terra, é ligado no céu, nossa, eu dava... E tudo começa pela palavra. Palavra, isso. O que gera essa legalidade e essa construção céu e terra é o que a gente fala. Isso. Se você falar coisa ruim, o que acontece? Vai acontecer. Ponto. Se a sua vida está caótica é porque você está falando coisas ruins. Para ter prosperidade, começa na sua fala. Perfeito. E aí você começou a profetizar que vai acontecer. Exatamente. Aí depois virou um mês, né? Tudo direitinho. Você me mandou mensagem. Não, e eu já tinha acordado cedo para ir trabalhar. Aí você me mandou mensagem, tudo direitinho. Você, se eu não me engano, tinha perguntado se eu tava trabalhando, né? E eu toda de baforida, não, minha cabeça não tô. Mas respondi direitinho, não tô. Não tô. E se eu não me engano, a segunda mensagem foi se eu tinha interesse de estar em experiência no lab, né? No laboratório. Eu nem sabia o que era laboratório, só disse sim. Eu quero, né? E foi isso. Aí eu comecei a experiência direitinho e agora tô aqui. Bom, Deus é fiel, né? Amém. Isso é uma coisa que eu sempre, em momentos bons ou ruins, eu sempre digo, Deus é fiel. Porque eu aprendi que no momento bom, a gente sempre gosta de falar, ó Deus, você tá top, hein? Mas no momento ruim também, que foi essa minha fase, né? Que não foi fácil. Eu louvava a Deus e falava, Deus, você tá, né? E é isso. Eu acho que os momentos mais difíceis é onde a gente mostra que a nossa fé tá ali com intimidade com o Pai. E agora é alegria. Uau! E é sobre isso. Muito bom, muito bom. Mas é muito legal tudo que você está falando, Roberta. E assim, essa noite, muito do que você está dando como testemunho, Roberta, é até interessante, porque a gente basicamente vai falar um pouco sobre isso. Essa noite a gente vai falar sobre o capítulo 4 de Provérbios, né? Lembrando que, assim, eu te convido, gente, porque no podcast a gente não vai pegar para ler o texto todo, porque até por causa do tempo a gente está conversando, mas eu te desafio a você, no término desse podcast, ou até durante o podcast, se quiser, aí, enquanto você vai ouvindo e assistindo, dá uma lida no capítulo 4 de Provérbios, que você vai entender um pouquinho do que a gente vai conversar também essa noite. Mas vamos lá. Capítulo 4 de Provérbios, ele tem várias coisas interessantes aqui, né, para a gente conversar.
mas é a que a gente chama a Suprema Sabedoria, né? O capítulo 4. A gente vai ouvir muito. Lembrando que se você está assistindo o podcast a partir desse episódio, o livro de Provérbios, ele não foi um livro que foi escrito semana passada não, tá, gente? Esse livro ele já foi escrito há mais de 3.000 anos. E muita gente acredita que foi Salomão somente que escreveu o livro, mas não. Grandes reis de Israel também participaram e contribuíram no livro de Provérbios, porque, afinal de contas, governantes na terra com Deus, Deus derrama sabedoria na mente desses governantes. E aí a gente tem escritas tão lindas, né, que podem ser compartilhadas com a nossa vida, que é o que nós vamos ler aqui um pouquinho essa noite. Então, assim, para você que não diz que a Bíblia, eu não acredito muito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens, e, né, tem muito isso, né? Você deve ter muitos jovens amigos que devem falar isso também. Eu tenho. Já escutei. Né? E óbvio, gente, vamos lá. Foi escrito por pessoas, sim, mas com a sabedoria do alto, pô. Nossa, é tão interessante, as pessoas elas criam uma relutância contra isso, porque assim, a gente nunca pode esquecer. Roberta, se Deus quisesse usar uma planta para te abençoar, ele poderia usar? Poderia, mas ele escolheu usar quem? Os homens, as mulheres, as pessoas. Gente, a Bíblia são livros que é a maior história de amor da humanidade, é o amor de Deus para com o homem. E a gente tem que entender isso, só que Deus, ele obviamente não segurou a caneta para escrever, ele usa a mim, a você, a quem está aqui nos assistindo no nosso tempo, para sermos um canal de bênção sendo usados por ele. Qual é a dificuldade de você entender isso, se você ainda não acredita? E o mais interessante, eu te desafio, principalmente você que ainda não tem muita fé ou não acredita. Faz o seguinte, já que você de repente não acredita em Deus ou acha que ele não existe, pega o que está escrito no capítulo 4, escreve num caderninho e durante uma semana, eu te desafio a isso, você que está aqui me assistindo que não acredita, tá? Durante uma semana, começa a botar em prática, mesmo sem acreditar, em tudo que a gente vai compartilhar essa noite, e depois você escreve aqui nos comentários do podcast dizendo assim: caraca, Hugo e Roberta, como é que isso funciona? Gente, a sabedoria de Deus é a coisa mais linda que nós precisamos aqui na Terra. Tem muita gente lutando por dinheiro na Terra, Roberta. Sim. E assim, é triste ver o quanto que as pessoas definham por causa de querer correr atrás do dinheiro. O próprio Salomão, no outro livro, depois de Provérbios e Eclesiastes, ele fala que correr atrás do dinheiro é igual correr atrás do vento, pô. Que na época não era dinheiro que a gente vive hoje, era recurso. Não corre atrás de recurso, corre atrás da sabedoria. Esteja com o Senhor pedindo: Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá inteligência. Porque quanto mais você vai recebendo de Deus, mais você vai ter recurso financeiro na terra, pô. O teu alvo não tem que ser o recurso, o teu alvo tem que ser a sabedoria, porque o recurso é somente o que, Roberta? Consequência. Não queira ter muito dinheiro na terra sem sabedoria de Deus. Eu estava vendo, eu até falei isso em outro podcast, Roberto, que eu fiz uma pesquisa. Você sabia que a maioria dos ganhadores de loteria, eles perderam tudo? Ah, sim, já vi vídeos de... E assim, ficam com vidas extremamente paupérrimas depois disso tudo. Por quê? Porque recebeu uma quantidade muito grande de dinheiro que não estava preparado para receber. Se você passa por luta na terra e está tudo sendo muito difícil para você conquistar, é porque na realidade Deus está te preparando para quando chegar a bênção que você espera, você tenha discernimento para administrar o que Deus vai te dar. Exatamente. Com Deus é assim. Eu me lembro, por exemplo, eu não cheguei na Fortaleza Cursos de paraquedas. A gente não começou aqui porque a gente começou com uma outra marca no início. E eu não comecei de paraquedas. Eu fui dar aula de informática, eu estudei. Eu já contei isso em outro podcast. Eu sonhei. Eu lembro, Roberta, acho que eu nunca falei isso aqui no podcast, mas olha o que você falou hoje. O ato profético é impressionante, porque o que acontece? O meu pai, quando eu era adolescente, meu pai comprou uma Kombi. Lembra a época quando começou o transporte de Kombi? Isso, meu pai tinha perdido o emprego e meu avô sempre fazia um pezinho de meia para mim, para os meus irmãos, né? E para os meus primos também. Aí meu pai ficou com uma situação financeira muito difícil. E aí o meu avô virou e falou para minha mãe assim: vou fazer o seguinte, eu vou pegar o dinheiro da poupança, a minha poupança,
dos meus 2 irmãos e nós vamos comprar uma Kombi pro seu marido trabalhar. Porque, assim, uma coisa que eu glorifico muito a Deus. Se tem uma coisa que eu aprendi em relação a trabalho, foi vendo meu pai. Meu pai nunca reclamou. Olha que meu pai passou, Roberta, por cada coisa, que você não tem ideia. Meu pai já trabalhou em tudo que é emprego que você possa imaginar, mas sempre com alegria. Sempre com alegria, porque a história de vida do meu pai é uma história de vida muito difícil. Meu avô, infelizmente, eu não sei como é que foi a história de vida do meu avô, não estou aqui condenando meu avô, mas meu avô foi uma luta muito grande para o meu pai. Meu pai tinha todos os motivos na terra para ser um péssimo pai, por causa da figura que ele tinha do meu avô. Mas mesmo assim, o meu pai escolheu ser um excelente pai, mesmo nas dificuldades dele. E aí eu me lembro que meu avô, ele comprou uma Kombi pro meu pai. Meu pai, se você estiver assistindo esse podcast essa noite, eu te amo, tá? Eu glorifico muito a Deus pela sua vida, que você é um grande homem e uma grande referência. Inclusive, foi um dos meus grandes ajudadores quando eu comecei aqui. E eu glorifico muito a Deus pela vida do meu pai. O meu pai, ele perdeu o emprego e estava problema financeiro em casa, né? Minha mãe, funcionária pública, professora do estado, né? O melhor salário do Brasil, para não dizer... Tadinha, minha mãe. Era uma luta. E aí, o meu pai, ele estava sem emprego. Meu avô disse assim, vou pegar o dinheiro da poupança dos meninos e vou botar uma parte e vou comprar uma Kombi para o seu marido trabalhar. E meu pai começou a trabalhar na Kombi. E na época eu já estava estudando informática. Para quem não assistiu o podcast, depois você assiste os outros que eu conto como é que eu comecei a estudar informática, que também foi meu avô que me colocou. E eu me lembro que eu estudando informática, na época eu estudava na SOS Computadores. Ainda essa rede, eu não sei se ela ainda existe. Era uma rede muito famosa na minha época. Meu avô me botou lá e tal, foi muito legal. E ali, Roberto, eu comecei a sonhar em dar aula na SOS. Igual você desceu um mês. E aí eu sonhava com aquilo, por quê? Porque para quem assistiu o podcast anterior, que eu já te contei isso também, eu fui reprovado no McDonald's, né? Eu te contei isso, né? Eu botei lá o currículo e não deu certo, meus primos trabalhavam lá, não deu certo, eu queria ganhar dinheiro, não consegui, meu avô me colocou para estudar informática sem eu gostar, e aí eu comecei a estudar na SOS na época, e aí eu comecei a gostar desse mundo da informática, de estudar, falei, cara, um dia eu vou dar aula aqui. Só que aí meu pai passou por problema financeiro e aí meu avô comprou uma Kombi. E eu estudava num colégio particular que também meu avô pagava e assim, para mim como jovem, eu já projetava aquelas ideias do empregão, sabe? Porque no meu colégio que eu estudava tinha muitos jovens com uma condição financeira muito boa e a gente não tinha. Mas o problema todo é esse, né? O jogo desigual. Eu comecei a ficar andando com gente que os pais davam mais dinheiro e eu não tinha. Então, logicamente, pela minha imaturidade, eu comecei a questionar a Deus, sabe? Por que fulano tem e eu não tenho? E, cara, eu ficava... Roberto, você não tem noção do quanto que eu ficava com raiva, né? Principalmente porque os jovens podiam ir pro shopping, gastar dinheiro em muitos lanches. Tinha, glória a Deus por isso, assim, jovens na minha turma que os caras, se pudessem pagar todo dia um sanduíche naquela época do McDonald's, tinha. Ainda levava as meninas, sabe, fazendo aquela fita. E eu, lascado, né? E aí, pra cereja do bolo, meu pai começa a trabalhar em Kombi. Meu pai não tinha condição de pagar um ajudante. Meu pai começou sozinho, né? Adivinha quem foi trabalhar com meu pai? Eu e meus irmãos. Aí a gente fazia revezamento. Cara, você não tem noção, Roberto. A gente sofria porque a gente... Nada contra, gente, a quem trabalha. Mas não era o que eu queria fazer, né? E era muito chato para mim na época, porque eu falava assim, caramba, eu estou estudando informática, eu quero dar aula de informática, mas é um princípio, você tem que aprender a honrar a sua família, ajudar os seus pais, você jovem que está aí sentado, vendo seus pais passando dificuldade, se mexe, vai procurar o que fazer enquanto Deus não está te abençoando naquilo que você deseja, mas faça alguma coisa, né? E eu lembro que eu trabalhando, né, na Kombi com meu pai, né, como cobrador, eu sempre passava ali na Estrada do Galeão e passava em frente à SOS. E aí toda a vida eu olhava para lá e dizia assim, um dia eu vou trabalhar aqui. Um dia eu vou trabalhar aqui. Um dia eu vou trabalhar aqui. Toda a vida eu passava assim, tipo, às vezes, 3, 4 vezes por dia ali e falava, cara, um dia eu vou trabalhar aqui. Eu me lembro na época, Roberta, cara, você falando isso essa noite, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, eu lembro que na época, o coordenador do curso, porque a gente, quando é jovem, a gente se espelha muito, né, nas pessoas. E o coordenador do curso, ele tinha um cadete.
E ele sempre parava o cadete dele, eu conheci o cadete do coordenador do curso, que ele parava em frente ao... Gente, vocês estão vendo minha idade, né? Eu tô falando de cadete. Talvez quem esteja assistindo esse podcast fale assim, o que é cadete? Cadete é um carro da Chevrolet, que tinha muito na minha época. Eu mesmo tô perguntando o que Você tá se perguntando o que é cadete. Cadete já não existe mais, né? Porque hoje em dia já tem o Spin, tem outros carros. Na minha época era o cadete. E foi muito engraçado, Roberta, porque eu passava e via o carro dele ali, aí eu falava assim, minha maturidade, mas Deus, ele vê a nossa fé, né? Eu falava, um dia eu vou trabalhar aqui e vou ter um cadete. Olha só, eu falava assim, não é que eu tava invejando, eu achava muito legal a vida do coordenador, que depois se tornou meu coordenador na época. E eu falava, eu vou trabalhar aqui e vou ter um cadete. Aí eu passava na Kombi e falava, vou trabalhar aqui e vou ter um cadete. Eu vivia falando isso. E a importância de você sonhar, de você profetizar, você desejar mesmo aquilo que é lícito na terra, porque o trabalho dignifica o homem e a mulher na terra, e Deus, ele ama quem quer trabalhar. E eu falava, resumindo, um belo dia estou me desenvolvendo, comecei a me desenvolver na informática, adivinha qual foi o emprego que chegou para mim? Chuta! Não foi. E essa foi a parte interessante, porque eu me lembro que minha vontade era o quê? Trabalhar na SOS e ter um cadete. Eu lembro que eu ficava, gente, era muito interessante. E aí meu pai um dia chegando à noite em casa falou assim, Hugo, eu tenho um amigo meu que tem um curso de informática lá em Bom Sucesso, lá na Avenida Brasil, quase na entrada da Maré. Também glorifico a Deus pela vida dele. A maioria de você estiver assistindo essa noite esse podcast, glorifico muito a Deus pela sua vida, que foi a primeira oportunidade no curso de informática que eu tive. Porque as coisas, às vezes, Roberta, com Deus, é assim. Deus, ele vai te preparar para você se tornar um grande empresário, uma grande empresária, um grande profissional, um grande militar, mas nem sempre vai começar do jeito que você espera, a sua expectativa. Eu falo isso muito, né, nos nossos treinamentos e nas mentorias. Se você sabe, é assim, ó, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas como minha expectativa era dar aula de informática, era o meu ansio, falei, cara, eu vou fazer isso. E aí Deus, ele deu o primeiro degrau. Fui trabalhar num curso lá na entrada do Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Fui lá. Eu lembro, meu pai chegou uma noite, eu descendo, meu pai, arrumei um emprego para você. Falei, sério, pai, aonde? Você vai dar aula de informática. Aí na minha cabeça, eu, será? Não. Foi lá. Mas assim, Roberto, eu fiquei com tanta alegria que eu falei assim, eu vou começar. Não era na maneira como eu imaginava, mas era na maneira como Deus queria. Nossa, foi uma experiência tão grande para mim. Eu pude aprender tanto com eles. Outro princípio importante, né, Roberto, que a gente tem que levar na nossa vida é o princípio da honra. Eu honro e glorifico muito a Deus. Sempre nas minhas orações, quando Deus traz a minha lembrança a essas pessoas que me geraram as primeiras oportunidades, eu glorifico a Deus pela vida delas, independentemente se foram muito legais ou não tão legais, porque somos seres imperfeitos, mas eu glorifico a Deus. E olha, Roberto, foi impressionante. Fui lá, comecei a trabalhar e me desenvolver. No meio do caminho, adivinha o que aconteceu? Veio a proposta para trabalhar na SOS Computadores. Legal. Porque eu continuava estudando na SOS, porque aí eu fui me desenvolvendo, fazendo cursos mais avançados, e aí eu dava aula e fui começando a desenvolver experiência em sala de aula lá. Então, automaticamente, o coordenador começou a ver habilidades em mim e me chamou para trabalhar. Legal. E foi uma experiência também muito boa que eu tive, trabalhei um bom tempo ali, dei aula, e aí depois eu fui para uma outra unidade, né, na época da SOS Computadores, aí eu já fui para Vila da Penha, fui para outras redes, lá eu fui coordenar, passei a ser coordenador. E olha só que interessante, para a gente começar aqui, Roberta. E o cadete? Lembra do cadete? Quando eu fui trabalhar na SOS, qual era a minha cabeça quando eu fui para a primeira unidade? Que, eu trabalhar na SOS, eu vou ter um... Não veio o cadete naquela hora. Veio o trabalho. Mas eu, por ser ainda um aprendiz, estava me desenvolvendo, então ainda o meu ganho financeiro não era condizente para eu comprar um carro. E assim, eu glorifico a Deus por isso, eu nunca, e nada contra quem os pais dão carro para filho, mas eu nunca ganhei um carro dos meus pais, eu trabalhei para pagar. Minha mãe que me ajudou, ela emprestou o nome dela para financiar o carro, mas eu tive que pagar, porque minha mãe não tinha condição de pagar o carro para mim. E eu me lembro que quando eu fui para a SOS, na Vila da Penha, lá eu comecei a ter mais oportunidades, porque agora eu já não era mais um aprendiz, então eu já vinha com alguma bagagem.
E aí eles começaram a me dar mais atribuições e que fez com que meu salário fosse aumentando. Outro princípio importante bíblico. Você quer ganhar mais, você tem que ter sabedoria para poder lidar com atribuições maiores. Tem gente pedindo a Deus para ganhar muito dinheiro, mas querendo ficar onde está. Dá certo isso, Roberta? Não dá certo. Com Deus, para você ganhar mais, porque o recurso financeiro com Deus mais abundante é sinal que você sabe resolver mais problemas na Terra. Então, os problemas que Deus tem gerado na sua vida hoje é para te forjar para você ser um grande homem e uma grande mulher. E aí eu fui, feliz da vida. E ali eu fui começando e tal. Um belo dia tô eu no 910, Roberto. Ainda existe esse ônibus? Sim, ele é olaria. Ele vai pra olaria, né? Isso. Então, na época, eu no 910, chegando na Vila da Penha, quase ali no Largo do Bicão. Quem tá assistindo esse podcast vai lembrar. Vejo uma agência de carros. Adivinha o carro que tava parado assim na agência, assim, que chamou minha atenção? O Cadete. Roberta, do meu sonho, trabalhar na SOS, realizou. Mas para eu ter o Cadete levou quase 2 anos e meio. Mas eu nunca desisti do sonho. Isso é bíblico. Quando Deus ele coloca um sonho no nosso coração, ele bota todos os tipos de sonho. Eu particularmente, Roberta, eu luto muito contra a religiosidade. Tem pessoas que ficam... e eu creio que a religiosidade é o que afasta muitas pessoas do caminho da prosperidade. Tem muita gente que não lê a Bíblia por causa da religiosidade. Eu me lembro, por exemplo, que eu ouvia coisas do tipo assim, ó, não incomoda Deus com qualquer coisa. Se você vai rezar, peça coisas importantes. Não fique falando com Deus qualquer coisa. Para com isso. Você pede a Deus e conversa com Deus o que você quiser, pô. Ele é teu pai, pô. Às vezes quando... Oi, Deus. Exato. Pra nada, assim, mas só tipo... Pô, a pessoa não quer. Não, isso aqui eu não vou falar com Deus não, porque isso aqui é bobeira. Não, você não interessa. Você é Deus pra saber que é bobeira, pô. Ele quer falar contigo, pô. Roberta, eu sei que sonhei com esse Cadete, aquilo veio. Aí fui lá na agência. Outra coisa importante, ação. Deus mostrou, meu coração ficou daquele jeitão, aí eu fui lá. Cheguei lá, não dava para eu pagar. Eu falei, eita, caramba, eu queria tanto comprar esse carro. Aí o cara, não, dá para financiar, e aí, como é que eu vou fazer? Minha mãe me ajudou, glória a Deus, mas olha que interessante, né? Infelizmente, o meu sonho... Infelizmente, naquela época, o dono da agência, por ver que eu era muito jovem, me enrolou um pouquinho, me vendeu um carro com problema sério de motor e eu não sabia. Olha. Mas Deus, mesmo com tudo, Deus, ele me abençoou. Eu comprei o carro. 1 semana depois, o carro começou a sair pelo escapamento, uma fumaceira. Aí, quando eu levei numa oficina, o cara falou, não, esse carro tá com problema de cabeçote. Eu já ia ter que... Eu estava pagando em financiamento e agora ia ter que gastar um dinheiro para consertar. Eu não tinha. Falei, meu Deus, e agora? Roberto, esse carro rodou comigo com problema de cabeçote tempos. Teve gente que falou assim, cara, eu não sei como é que esse carro continua funcionando. Na fé. Porque a minha vontade era tão grande e eu glorificava a Deus. Eu virei motivo de deboche, piada, porque todo mundo falava, lá vai a Maria Fumaça, que vinha meu carro e vinha uma fumaceira atrás. Mas hoje eu lembrando disso, Roberto, eu lembro com tanto carinho, sabe? E você jovem que está aqui essa noite, se coloque à disposição de viver experiências, às vezes que não tão grandiosas como você espera, mas Deus vai honrar e vai te dar uma experiência grandiosa também. Só cresce, continua, estuda, se desenvolve, se conecta às pessoas. Sim, Roberto, fala. Não, falou sobre experiência, né? Não tão assim... Uhum. Eu já, antes de trabalhar aqui, eu tive também uma experiência em outro lugar. Sim. Né? E o meu motivo de trabalhar, né, nesse lugar foi para criar experiência, né, para trabalhar com... Era mais para saber lidar com pessoas. Né? Eu queria resolver problemas de pessoas. Né? Então, eu fui para lá, né, tive essa experiência, porém não foi tão legal assim, mas ainda assim... Foi Deus me preparando para eu estar aqui, porque aqui eu só lido com pessoas. Aqui é uma benção. Só pessoas. São pessoas. E assim, é uma lei milenar, né, Roberta? Que sim, quer prosperar na Terra, seja um solucionador de problemas. E tem muita gente que corre de problema e por isso que não prospera, pô. Então, assim, aqui é um celeiro de problemas. Isso é normal, porque as pessoas estão vindo para cá estudar porque elas têm problemas. E se a gente não for um especialista no que é a nossa proposta em resolver problemas, o recurso financeiro não vai acompanhar.
Não tem jeito. Então, assim, você só vai ter recurso te acompanhando. Vou botar de uma forma mais clara para quem está nos assistindo. O dinheiro lícito, o dinheiro com Deus, só acompanha quem se esforça em resolver o quê, Roberta? Problema. Problemas. Deus? Não. De quem? Dos outros. Dos outros. Ponto. E aí tem gente que fala assim, eu não gosto de lidar com gente. Vai dar trabalho. É aí mesmo que Deus bota a gente. Aí que Não bora. gosta não? Então toma Então aqui. toma aí pra você aprender. E é muito bom, porque enquanto você tá cuidando dos outros, Deus tá cuidando de você. Amém. É isso aí. É sobre isso. É Deus isso. nunca Quanto menos desampara. você se preocupar com tuas próprias necessidades e começar a se preocupar mais com a dos outros, mais Deus cuida da tua. Porque agora ele fala assim, pô, eu ia falar assim, glória a Deus, não, glória a mim. Eu fico imaginando ele falando assim, glória a mim, até que enfim, ele entendeu que, né, para ele parar de ficar pensando só na própria vida, vá viver, faça as coisas certas, resolve o problema dos outros que eu vou abençoar. Pronto. Porque Deus quer abençoar todo mundo, cara. Só que a gente fica parando para ficar olhando para nossos problemas. É igual aquele desenhozinho, ó céus, ó vida, aí não vai. Então vamos lá, capítulo 4, a sabedoria é suprema na terra, cara, isso é muito legal. Olha só, verso 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução. Lembrando, instrução é a ordem, não bota o dedo na tomada. Instrução é dizer assim, ó, não faça, não evita, sai fora. Isso é instrução, né? E às vezes a gente não gosta de ouvir instrução, né? Mas tem que ser. Sem instrução não há amadurecimento. Pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante de minha mãe. Então ele me instruirá ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração, obedeça os meus mandamentos e viva. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O princípio da sabedoria é adquiri-la. Olha só que interessante. O princípio da sabedoria, você aprende isso na escola? Sabedoria ensina na escola? Não. Só inteligência mesmo. Intelecto, desenvolvimento intelectual. Escola. Sabedoria vem de quem? Ouvir papai e mamãe. Verdade. Hugo, eu sou criado pela minha mãe, então ouve tua mãe, pô. Mas o meu pai era complicado, mas glorifica a Deus pelo pai que você teve. Por quê? Mesmo ele não sendo talvez uma melhor figura para você, foi quem Deus usou para botar você na terra. Então você tem que começar a partir daí glorificando. Uma vez um jovem perguntou assim para mim: Hugo, meu pai não era um modelo muito apropriado, não. Ele falou isso para mim, né? Eu falei, mas assim, ele sempre... Eu olhava a vida do meu pai e via que ele fazia uma besteira. Mas ele me aconselhava com coisas boas. E aí, o que eu faço? Eu sigo o conselho do meu pai, mesmo vendo meu pai fazer besteira, ou não? Segue o conselho do teu pai. Por quê? Porque a gente tem um problema muito sério aqui na Terra para prosperar. A gente se apega muito às pessoas que trazem a mensagem, mas a gente não presta atenção na própria mensagem. Teu pai, tua mãe, às vezes vai errar. Eu falo com todo mundo isso aqui. Eu falo isso para os meus filhos. Eu erro pra caramba. Mas, se apegue à instrução. Quando eu leio a palavra de Deus para eles, eu falo assim, Deus me colocou para ensiná-los, para instruí-los. Mas não olha para mim como um modelo perfeito de acerto, porque se vocês olharem para mim como um modelo perfeito, vocês não vão prosperar na terra. Porque o dia que vocês crescerem, porque é sempre assim, né? Quando a gente vai chegando na adolescência, a gente cria senso crítico. Né? Porque quando a gente é criança, a gente olha para o pai e a mãe e acha que eles são os modelos perfeitos na Terra, né? Mas quando a gente chega na adolescência, a gente começa a ver que eles não são tão perfeitos assim. A gente começa, não, mãe, tá por fora. Não. Começa a querer ter as individualidades, né, e tal. E aí já não começa a querer ouvir tanto. E aí o pior de tudo é quando você já gera senso crítico, porque aí a tua mãe te dá uma instrução, e aí você vê que a tua mãe deu um mole justamente naquela instrução, aí é o motivo que você tem para não seguir a instrução. E esse é o ponto importante. Só prospera na terra quem se apega à mensagem. Pode falar, Amber, pode falar. Não, é que tá falando de pai e mãe, eu até queria agradecer a minha mãe. Isso. Obrigada, mãe,
Porque ela foi usada pela sabedoria, né, do alto, de Deus, Amém. para poder lembrar de vocês, né, o Hugo e a Marina. E eu, vamos lá! Então, eu segui, né, a sabedoria que foi dada para ela e a gente veio para cá. Então, Tem dado certo. Mãe. É isso. Ela vai estar assistindo, eu acredito, né? A gente gosta demais. Ela é uma bênção. Mulher de Deus, é uma pessoa muito querida. Sempre me abraçou muito bem, principalmente nos meus momentos de rebeldia. Sempre teve muita paciência comigo. Porque, para quem não sabe, é muito engraçado, né? Tem gente que olha para mim hoje e fala assim, nossa, Hugo, como eu queria ser um homem de Deus que nem você, que deve ter sido assim a vida inteira. Oi? Se engane não. Dei muito trabalho. Mas Deus, ele quer usar a gente, né, Roberta? Para poder ajudar. Exatamente. E transmitir as mensagens. Gente, importante, você que está aqui assistindo o podcast, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua curtida, obrigado pelos seus comentários, mas não se esqueça, você está ouvindo isso de um pecador que erra pra caramba. E outra pecadora aqui, não estou julgando minha irmã não, mas a gente, né, Roberta? A gente é falho. Mas a gente, mesmo com as nossas falhas, a gente não desiste de ajudar. Esse é um ponto importante. Às vezes as pessoas, Roberta, elas desistem da sua própria vida porque elas olham suas próprias falhas e falam assim, não sou merecedor. Ninguém é, mas Deus quer abençoar mesmo assim. Então segue, continua confiando. Quando você andar e seus passos não... vamos lá. Continuando, né? Eu o instruí pelo caminho da sabedoria e o conduzi pelas veredas retas. Então, a sabedoria te coloca em lugar reto. Quando você andar, os seus passos não serão obstruídos. Quando correr, você não vai tropeçar. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois ela é sua vida. Não siga pela vereda de quem não acredita nas palavras de Deus, que é conhecido como ímpios. Muita gente fala, o que é um ímpio? Ímpio não é o cara que vai ou não vai à igreja. Ímpio é o que recebe a instrução e não a pratica. Não acredito, não quero, não concordo. Rebeldia, não quero. Então tá bom. É igual filho em casa. Tua mãe chega pra você e fala, Roberta, não faça tal coisa. Aí você chega lá, não, eu vou fazer. E aí? Aí dá ruim. Deu ruim, o que acontece? Deu ruim. Ainda vai lá, poxa, mãe, eu avisei. Eu avisei. Então, assim, uma coisa importante, gente, a rebeldia quanto à instrução e ao ensino geram consequências, e geralmente essas consequências você possivelmente pode não suportar. Então, às vezes, o seu pai e sua mãe, mesmo sendo pessoas que erram muito na terra, e erram mesmo, eles estão ali te dando instrução, porque na realidade eles não querem que você sofra aquilo que eles talvez possivelmente sofreram. Então, assim, quando a gente entende que na Terra, Deus ele levanta homens e mulheres para trazer para a gente instrução e ensino, quanto mais rápido a gente entende isso, mais rápido a gente prospera. Então, não olhe para as pessoas, olhe para a mensagem, preste atenção na mensagem e caminha certo nela. Porque olha aqui, vou pular para o verso 19. Pois o caminho dos ímpios é como densas trevas. Cara, tem noção? Densa treva, tipo assim... Vamos pensar numa densa treva aqui, tipo, já vê aquele tempo pretão no céu, vai cair aquele dilúvio que tu olha e fala assim, cara, preciso me esconder. Vai cair um toró. Esse é o caminho do ímpio. A Bíblia fala, um caminho de densas trevas. Vai vir tempestade e tu não vai dar conta. Porque, gente, na vida a tempestade de vez em quando chega. Mas quem é alicerçado na sabedoria sabe lidar na tempestade. Mas quem não se apega, eu não acredito. Vai ter problema, não vai tem jeito. Vai junto com a tempestade, vai voando. Inclusive, né, acho que é no texto de Mateus, né, Mateus ou Lucas, acho que Mateus e Lucas, Jesus fala sobre isso, né, que aquele que segue, né, a palavra de Deus é como uma casa solidificada na rocha. Sim. Vai vir a chuva, vai vir o vento forte, ela vai permanecer ali. Agora, quem não quer seguir a instrução é igual uma casa colocada em cima de uma areia de praia. Primeiro vendaval, ainda mais na praia, né? Que venta pra caramba, sai levando tudo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque instrução e ensino é tudo que nós precisamos aqui na Terra para prosperar. Quer ter prosperidade, Roberta, no teu casamento? Segue instrução e ensino, porque você vai casar, né, Roberta? Um dia tá orando, né? Tem que casar, isso aí. E tem que estar orando e pedindo a Deus que ele te envie um homem segundo o coração dele. Agora se prepara, tá?
Um homem segundo o coração de Deus. Ah, vocês jovens, meu Deus, vocês têm muito isso, né? Muito jovem conversa comigo. Ah, Hugo, eu assisti o podcast também, conversei contigo, entendi que eu tenho que orar, né? Então eu tô orando, porque, eu quero, porque assim, teve um que falou assim pra mim, cara, eu ri muito. A minha mãe é muito difícil com meu pai, foi um rapaz, né? E eu tô orando a Deus, para Deus me mandar uma esposa que não seja muito chata comigo, igual a minha mãe é chata com meu pai. Aí eu falei, meu irmão, você não entendeu o que é uma mulher segundo o coração de Deus. Ele, o que é? Eu falei, uma mulher segundo o coração de Deus, ela vai ser chatinha para você, porque ela vai te tirar da zona de conforto, ela vai pegar no seu pé, porque ela não vai querer você descansado. Porque na terra, para você prosperar, tem que ter muito o quê, Roberto? Desculpa. Para você prosperar na terra, tem que ter muito esforço e dedicação. E o homem, naturalmente, ele não gosta muito de esforço e dedicação. A gente é mais preguiçoso mesmo. E a gente lá. E a mulher fica. Então, mulher boa, você que está aqui nos assistindo, se você é casado com uma mulher que pega muito no seu pé, glorifica a Deus por ela. Porque ela está te tirando da zona de conforto para você não empobrecer. Porque Provérbios, inclusive nos próximos podcasts, eu vou dizer isso. Em Provérbios diz que a pobreza acompanha o preguiçoso. Mas tá certo. Pode ver. É preguiçoso, vai aprender com as formigas. Formiga não para de trabalhar. Vai aprender com elas o que é prosperar. Porque ele fala mesmo, cara, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, a pobreza, ela acompanha o preguiçoso. Eu falei, Jesus, não pode ser preguiçoso, não. Não pode, não. Nunca perca a sabedoria de vista. Roberta, como é que você tem feito para manter a sabedoria sempre no dia a dia? No seu dia a dia? Eu sempre busco intimidade com o pai. O máximo possível. É ali que vem a sabedoria. Porque você tá o tempo todo ali com ele. É a mesma coisa que, tipo assim, eu quero ser uma empresária. Eu vou ficar andando com pessoas que não seguem esse rumo? Não, eu vou andar com pessoas que ou tem o sonho ou já é. Né? Então é a mesma coisa. Eu quero ter sabedoria? Vou buscar no pai. Porque ele é pura sabedoria. Né? É isso aí. Então é isso. Então, quer ter alguma coisa? Esteja do lado de algo assim. É isso. Nós somos seres, né, de ecossistema, né? Aonde você vai estar inserido, com quem você vai estar convivendo, é o que você vai se tornar. Exatamente. Se andar com preguiçoso... Você é preguiçoso. Então, quer ser menos preguiçoso, tem que andar com gente não preguiçosa. Não tem jeito. E a pobreza vai vir junto comigo. Ai, que horror. Tá na palavra. A pobreza acompanha o preguiçoso. Chega a se coçar. Então você vê na realidade, olha hoje, né, o próprio testemunho que a Roberta deu pra gente aqui, você pode ver, a Roberta, ela sonhou em trabalhar, mas ela se mantinha com uma postura de quem já trabalhava. Exatamente. Tem gente sonhando em querer ser alguma coisa, mas fica deitado olhando pro teto. Aqui, ó. Ai, o Instagram tá tão bom, pode. Ai. Tá olhando os outros ganhando dinheiro e ele lá parado, né? E tá olhando as pessoas conquistarem, mas ele não tá ali conquistando. Exato. E isso acontece. Roberta, eu fico impactado, principalmente agora mais do que nunca, e não é só com jovem não, tá? É com adulto também. Nessa geração, quanto que as pessoas elas são enganadas digitalmente com a famosa frase, vou te ensinar a você ganhar 1 milhão sem fazer nada. Só vendo vídeo. Fica vendo vídeo que você ganha dinheiro. Cara, que loucura, meu irmão. Que loucura, porque assim, nada contra, mas... Quer dizer, nada contra não, vamos falar sério. Cara, não posso ser isento a isso. Cara, ficar vendo vídeo, você não tá trabalhando. Uma coisa você tá na frente de um computador trabalhando. Sim. Ai, Deus vai te abençoar. Aí você ficar olhando ali... E vou ser bem sério, eu quase caí nesse negócio. Quase. Quando eu tava vendo, né, aí apareceu, porque eles chegam com um negócio bem marcante, aí tu fica ali, né, e prestando atenção. Isso foi antes de vir trabalhar pra cá, né, e eu também pesquisava coisas sobre trabalho, tudo direitinho, né, aí apareceu isso, que conforme você vai pesquisando, vai aparecendo algumas demandas, né, aí apareceu, Satanás é sujo quando ele quer. Aí apareceu isso. Eu vou fazer um podcast, Roberta, falando sobre isso, né? O algoritmo do
mal, né? É exatamente isso aí mesmo. É igual um algoritmo. O que tu falou, meu irmão, acabou. Começa. Eu tava no caminho bom, né? Pesquisando sobre tudo direitinho. Aí Satanás, não, peraí. Aí foi lá, apareceu, né? Bem chamativo, né? Aí eu fui, vi tudo direitinho. Quando eu ia clicar pra poder ver mais sobre... porque eles vendem um certo cursinho, né? Pra ensinar. Quando eu ia... O Espírito Santo. Ei, tá sozinha? Tu tá sozinha? Eu não tô aqui não contigo? É isso. Nossa, aí. mas eu levei... Porque, tipo assim, quando você tem muita intimidade com o pai, a intimidade com uma pessoa que você gosta, ela te belisca, ela te dá uns puxão da orelha mesmo. Nossa, mas eu senti um peso mesmo assim. Sai fora disso que não é pra tá você. Tá maluca? É isso aí. Aí foi aí que minha ficha caiu. Peraí, calma aí. Não pedi direção pro pai, só saí clicando. Não pedi direcionamento, não perguntei, isso tá bom, isso tá certo. Não, só saí. Foi nessa que... né? E foi aí que eu me liguei e saí. Né? Quando eu saí, aí eu respirei fundo, continuei, né? O que eu tava fazendo certo, pesquisando sobre emprego, direitinho, né? Criando algumas coisas na minha cabeça, e depois veio o direcionamento. Peraí. Começar a determinar. Aí, isso aí. É porque assim, Roberta, a gente não vai estar alheio e a gente vai estar sempre sendo seduzido para o caminho com certeza. Equivocado. Não é o apropriado. É igual a música do Thales Roberto, né? Thales Roberto, desculpa. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo Ele dia. chama. Não adianta. Quando você já acorda, já tem lá. Te esperando na porta. Não tem jeito. Aí você decide. Se você é um ser vivente na Terra, ele vai militar mesmo para te tirar. A questão central, por exemplo, para você, Roberta, vai ser os teus níveis de luta, né? O meu também. Eu até contei aqui no outro podcast também, uma vez eu estava precisando eu estava com um desafio financeiro para resolver. Quem é empresário tá aqui me assistindo sabe disso. Às vezes a gente vem com uns desafios. Você não tem ideia. Lembra? Você acha que ainda não fez o dia do líder aqui ainda não, né? Não, mas quando você fizer, pode perguntar. Até acho que no podcast a Jéssica ela compartilhou sobre isso. Não é fácil, né? Você empreender não é fácil porque é um desafio, mas Deus te dá a sabedoria, né? Porque a nossa preocupação, por incrível que pareça, não é a falta do recurso financeiro. É saber que, poxa, eu sempre entro ali naquela sala e oro e falo, Deus, me ajuda a me dar sabedoria para a gente conseguir alcançar os recursos, porque tem a vida da Roberta, que a gente tem um compromisso com ela, com todo mundo da equipe. Nós aqui queremos que as pessoas venham para cá e continuem recebendo a instrução, o treinamento, que é a nossa missão aqui na Terra, profissionalizar as pessoas, dar sabedoria a gente saber administrar os recursos que você manda. A gente tem que pedir isso a Deus. E eu me lembro que uma vez eu estava passando um desafio financeiro, né, a ansiedade, né, que a gente começa, infelizmente, né, como você falou, a gente começa a gerar preocupações desnecessárias. Jesus fala em Mateus capítulo 6, não sejais ansiosos com coisa alguma, mas a gente está sempre sendo ansioso. E a gente passou por um desafio financeiro uma época e eu comecei na minha cabeça a projetar o futuro, olha que loucura. E, cara, se continuar assim vai dar ruim. Quando eu me peguei naquela situação, você começa, sem notar, a profetizar essa maldição. E aí caramba, eu preciso tanto de X. Cara, se eu conseguir esse X, vai ser bom para mim, que vai resolver. Roberta, naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, meu celular apita. Um conhecido meu de muitos anos atrás, mas não conhece a palavra do Senhor, me chamou numa boa intenção, né? Lembrei de você, Hugo. Eu falei, aí ele vai e me manda um print de um extrato financeiro. Adivinha quanto era o valor? Era o X certinho. Exatamente o que eu queria. Aí caraca, Deus já tá me mandando pelo WhatsApp bênção. Aí e aí, cara, tudo bem? Tal, porque... Aí ele, não, tal, cara, tava com saudade de você, conversando comigo. Daqui a pouco ele falou assim, cara, eu lembrei de você, porque ele não sabia que eu tava... Porque já tem mais de 4 anos que eu não falava com ele. Ele, cara, eu tô com um negócio aqui e tal, que eu entrei e tá dando bom, tá dando dinheiro e tal. Aí legal. Aí lógico, como é que é? Gente, quando você pergunta como é que é, você tem que estar preparado. E aí ele foi e me contou. Gente, importante, eu não tô aqui fazendo discurso,
né? Obviamente que o que ele me contou, à medida que ele me contou, eu percebi e falei assim, não, cara, isso aqui não... Para uma pessoa que lê a palavra de Deus e confia no Senhor, se eu entrar nisso aqui não tem Deus. Porque assim, você já viu na Bíblia alguma história de alguém que prosperou por aposta? Não. Deus foi lá e eu vou aposta aqui. Não, tudo envolve trabalho, fé e dedicação. E aí ele foi e me falou, aí eu... Cara, eu fiquei, Roberta, exatamente o que você acabou de falar. Eu falei assim, cara, será que isso aqui é Deus fazendo? Ou não? Aí eu falei assim, não, pera lá, acorda, pô. Não existe isso. E aí esse é o ponto que a Roberta colocou aqui, intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, Deus vai falar assim, cara, acorda, isso não é meu. Meu envolve trabalho, diligência, confiança e fé. Aí detalhe, ele falou assim, ó, tem que botar tanto, e era o tanto que eu tinha, para poder alcançar o tanto, que era o tanto que eu estava precisando. Aí eu falei, sempre assim, né? Isso é real, Roberta. É real, acontece mesmo. Aí eu, cara, parei de falar e fui orar. Falei, Deus, tira isso do meu coração, porque eu tô doido para fazer isso e tal, tô suando. E detalhe, Roberta, olha só, a minha conta é conjunta com a minha esposa. Sim. Então, a Bíblia fala, né, no casamento, por exemplo, o dinheiro não é meu e da minha esposa. Só que eu, como homem, querendo gerar o recurso, eu posso, se eu não pedir direcionamento ao Senhor, eu meto o pé pelas mãos na hora. Roberto, eu saí fora. Depois eu fiquei sabendo por uma outra pessoa que é conhecida em comum nossa, que se deu mal por causa desse amigo em comum. Cara, até eu tenho que falar também, nesse, né, que eu ia clicando para poder também pegar o que eu tinha. Eu só tinha esse valor. Porque, como eu disse, sempre é um cursinho para pagar, né, para você ganhar. Sim. Tanto. Nossa, eu não parei para pedir direcionamento pro pai. Eu não pesquisei se era golpe ou não. Foi direto. Quando eu ia clicar para poder, veio o direcionamento. Peraí, tá errado isso. Aí foi aí que dá assim realmente um calafrio, né? Tu quer, né? Mas aí eu saí e fiz melhor, com a direção agora do pai, né? Pesquisei sobre. Aí que eu vi que era golpe. Lógico. Vi outras pessoas que fizeram, né? Fizeram realmente para ver se era golpe ou não. Tinha dinheiro bastante, só queria testar para poder falar a verdade para as pessoas que já não têm. E eu vi que era golpe. É isso. Aí obrigada. Olha, eu sei que no meu caso, a gente tá chegando no final, mas no meu caso foi impressionante que essa pessoa me chamou, perguntou, porque sabia que eu potencialmente estaria também. E aí ele falou, cara, você entrou? Eu falei, não entrei não, cara, porque aí eu até falei para ele, cara, biblicamente não batia. Então nem fui. Ele falou assim para mim, pô, eu entrei, meu dinheiro tá bloqueado, perdi meu dinheiro todo. Agora, Roberta, tu imagina, se eu pego meu dinheiro, que é meu e da minha esposa, boto sem falar ainda com ela, bloqueia a minha conta, ele tá com a conta bloqueada, ele não tá podendo usar a conta bancária dele, que agora entrou, acho que negócio de investigação, uma confusão danada. Olha o problemão que eu ia me enfiar, e depois ainda botar culpando a Deus, ó. Pô, Deus, por que esqueceu de mim? Cara, isso não existe. E Satanás é muito sujo, que além de tirar o dinheiro e ainda tentar estragar o seu casamento. Exatamente, para derrubar, derruba direitinho. Então, assim, tem muitas pessoas, Roberto, você que está aqui nos assistindo, a gente está chegando no final, você precisa entender uma coisa, a única forma de você começar a ser mais atento contra essas ciladas é você conhecendo a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela te dá instrução, e em Provérbios, inclusive, ela dá vários alertas sobre isso, sobre esses envolvimentos financeiros, e eu te desafio você a ler o livro de Provérbios, mesmo que você não acredite, mas leia que ele vai te dar muita, mas muita orientação. Roberto, essa noite a gente falou sobre buscar sabedoria e entendimento, falamos sobre evitar os caminhos errados e duvidosos, falamos sobre ser diligente e dedicado, né, ter sonhos, mas acima de tudo, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Primeiro, guardar o nosso coração, né? Cuidado com as palavras, você falou sobre muito essa questão da legalidade, né? Ligar o mundo espiritual com o mundo da terra pela fala, é isso mesmo. Siga, olhe para frente, se mantendo firme. É isso, o capítulo 4 de Provérbios, ele aborda justamente esses tocantes, né? E, Roberta, eu quero agradecer a sua participação. A Roberta estará em mais podcasts conosco, esse é o primeiro.
de muitos que ela vai participar. Lembrando que a gente está numa série, né, de 31 episódios, né, porque é um capítulo por episódio, e a gente vai até o final. Esse é o primeiro. Roberta será convidada, óbvio, você vai ver a Roberta nos próximos, junto conosco. Mas a gente está chegando no final, e como sempre no final do nosso podcast, eu quero te agradecer por você ter estado aqui conosco. Curta, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Se fez sentido, né, Roberto, que a gente conversou essa noite, comenta, deixa seus comentários, faça perguntas que a gente está aqui à disposição de te responder. Como sempre no final, Roberto, a gente tem o nosso momento de oração. Você quer orar para a gente no final, Roberta? Então, olha que legal, essa noite é a Roberta que vai orar para a gente fechar o nosso podcast. Posso? Pode, claro. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, Pai. Obrigado pelos aqueles que estão vendo e aqueles que irão ver ainda, Pai. Obrigado por cada palavra que o Senhor aqui nos capacitou, deu sabedoria para fazer esse podcast, Pai. Obrigada demais, demais, demais. Só tenho muito a agradecer pela minha vida, a vida qual o Senhor nos capacita, Pai, para poder estar falando a sua palavra, Pai. Sendo honrado o seu feito ali na cruz também, que foi por amor a cada um de nós, Pai. Então, muito obrigada pela vida do Hugo, da Marina, por todos que fazem parte dessa equipe Fortaleza, que realmente está aqui para fortalecer. Então, muito obrigado demais, demais, demais. Só tenho muito a agradecer, Pai. Obrigada por tudo, tudo mesmo. E amém, Pai. Amém, amém. Obrigado você que nos assistiu. Não se esqueça, se inscreve no canal, curta, compartilha. Semana que vem, 8 da noite, nós temos mais um episódio, capítulo 5 da série Prosperidade aqui no Geração do Futuro. Um abraço, Deus abençoe sua vida e até semana que vem. Tchau, tchau.